pessoal, comprometido. Hoje começa o Toque Me Voe, que consiste em uma série de entrevistas muito legais que nós vamos fazer com vários amigos meus, vários personagens da bola. Hoje, nosso entrevistado é o Clayton, conhecido como Predador também, a gente vai falar um pouquinho disso, né, Clayton? Obrigado por atender o Toque Me Voe. É um prazer, né? E um projeto legal, um projeto bacana. A gente está sempre à disposição, né? De estar participando e ajudando nossos projetos. Estou à disposição ainda para conversar, bater um papo, né? Tudo contigo aí. Clayton, a gente já conversou em outras oportunidades, já falou sobre uma série de situações, mas eu sempre tive uma curiosidade. Tu é natural de Porto Alegre, tu é um cara que nasceu aqui, se criou aqui e é acostumado com uma dupla Grenal. Tu passou pelo Grêmio, na categoria de base. Como é que é ter tido essa passagem pelo Grêmio e depois fazer história no maior rival? Eu comecei no Internacional em 86, né? Tinha 8 anos de idade, fiquei no Inter até os 12, né? Joguei bastante Grenais pelo Inter. O Inter ele tinha muita dificuldade e veio de uma família pobre, uma família humilde, né? Sou da Zona Leste de Porto Alegre, na Vila Céfera, e o Paulinho, o Paulo Stigarriba, que é um grande amigo meu até hoje, conversou com meu pai, ofereceu para meu pai passagem, almoço, alimentação, né? O Inter não podia dar. E tava ruim pro meu pai já manter, né? Aí tive o Grêmio meio que forçado, assim, né? Não queria, né? Joguei muito por ser colorado. Mas foi uma experiência muito boa, tive 3 anos no Grêmio, né? Ganhei muita coisa, né? Conheci grandes amigos e o treinador Rogério Zimmermann, né? Na época. E ali eu já comecei a me tornar profissional, né? Porque eu era colorado e joguei no Grêmio, representava o Grêmio com a maior afinco possível, com a maior responsabilidade, mas continuava torcendo pro Inter, né? E isso eu consegui manter, foi muito legal. A gente sabe que nas categorias de base, desde as categorias de base, o Grenal já é um jogo pegado. Tu sendo colorado, vestindo as cores do Grêmio, tendo o Rogério Zimmermann como treinador, como é que funcionava essa química aí? E vou te falar que no meu primeiro Grenal pelo Grêmio, eu fiz um gol contra. Uma coisa sem querer, mas, como eu falei, eu sempre fui muito profissional, muito dedicado, né? E ganhei muito mais Grenais, né, pelo Grêmio. Foi legal, assim, consegui encarar com seriedade. Aí com 15 anos eu tive meio que um enrosco com o Rogério Zimmermann, e aí o Julinho Camargo, né, tava montando a Sub-15 no Inter, o Inter não tinha Sub-15, me encontrou no centro, falou, pô, vem me ajudar, vou lá montar a tua casa e tal. Falei pro meu pai e acabei voltando pro Inter com 15 anos, com o Julinho Camargo. E aí tu foi construindo a tua carreira no Internacional. E mesmo assim, tu saindo de um momento difícil do Inter, indo pro Grêmio, e aí saindo de um outro momento diferente do Grêmio. Eu peguei o Grêmio na Série B, né? Sim. O Grêmio tinha caído. Em 92, né? Isso, eu na Série B. E aí tu pega o inverso do que a gente está tendo hoje no cenário do futebol. Tu pega o Grêmio na segunda divisão, ainda tu estando nas categorias de base, e o Inter campeão da Copa do Brasil. Você te deu uma alegria também, né? Era difícil de jogar no interior ou nas cidades que estavam na segunda divisão e mexiam assim. Mas, como eu falei, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Foi bom ver o outro lado e depois, mais adiante, profissionalmente, eu tive isso no Rio, né, jogando pelo Botafogo e pelo Flamengo, e na Bahia jogando pelo Vitória e depois Bahia, né, e sempre encarei com muita naturalidade. Virando a página dessa primeira parte da nossa história aqui do Clayton, tu fez parte desse início de projeto, desse início de recuperação do Inter, e ali tinha Júnior Baiano, que era um jogador muito experiente, tinha também o Ronaldo, que era um cara que trabalhou contigo na base, né? Essa passagem pelo Internacional nesse momento, ela te fortaleceu também em outros momentos da carreira? Sim, assim, continuando, né, eu falei do Rogério Zimmermann no Grêmio, eu tive o Julinho Camargo no Sub-15, tive o Lisca no Juvenil e tive o Guto Ferreira nos Juniores. A gente foi campeão gaúcho em 2007 e na continuidade em 98, que é janeiro, né, que é a mesma temporada, né, tá São Paulo foi campeão. Depois veio o Guto, como falou, em 2002 no profissional. Ele e o Lisca, uma dobradinha, né? A gente foi o campeão daquele super campeonato gaúcho, né? Sim, tinha mais equipes lá, e a gente foi campeão. Na continuação, o Inter teve um ano muito difícil, né? O Inter tinha muita dificuldade financeira. O Inter ele sempre foi grande, toda a história, né? Para o seu estádio, para a cidade, né? Mas o Inter, naquele momento, ele era pequeno em termos estruturais. Eu lembro que na base nós tinha que treinar de manhã e pendurar a roupa para treinar de tarde, né? No frio a gente tinha que escolher ou treinava de abrigo de manhã ou de tarde, não tinha, né? Salários atrasados no profissional, né? Foi um ano muito difícil, né? A gente conseguiu escapar lá contra o Paysandu. Aí em 2003, com a chegada do Muricy, né? Que foi essa reviravolta, onde nós conseguimos ganhar do Grêmio Gaúcho dentro do Estádio Olímpico,
né, com o Grêmio favoritíssimo, com um grande time do Tite na época, nós ganhamos de virada por 2-1. Ali, assim, eu acho que foi a virada do Inter, né, para chegar em 2006 campeão do mundo. Falaste do Muricy, que foi o cara da virada no Internacional, nessa época, foi um cara que também marcou história no São Paulo, com uma guinada importante que culminou em 3 títulos nacionais. Qual o tamanho da importância do Muricy neste momento da tua carreira, principalmente, não só do Internacional, mas da tua carreira? 2002 foi um ano muito difícil, né? 2003 o Muricy chegou na pré-temporada, e aí eu não queria mais ficar, assim, uma confusão, toda virada de ano, vai sair, não vai sair. Eu já tinha ido para o Vitória, para o Bahia, emprestado para o Servete da Suíça, né, antes de 2003. Nas primeiras semanas o Muricy me chamou. Claro, por que tu quer sair? Eu falei, Muricy, aqui assim, ó, o Inter, assim, se o Inter tá bem, o melhor é o fulano. Se o Inter tá mal, o pior é o Clayton. Então eu tô cansado disso, eu fui pro Vitória, fui bem pra caramba. Fui campeão no Vitória. Era volante do campeonato, fui pro Bahia, fui campeão da Copa do Nordeste, campeão baiano também, né, pelo Bahia. 2002, 2002, né? 2002, eu fui pro Servete na Suíça, chegamos nas quartas de finais da Copa UEFA, fui eleito no melhor estrangeiro do Campeonato Suíço. Então as coisas fora acontecem que não acontecem. Daí você, claro, tu quer mudar essa história? Eu falei, Muricy, exatamente assim. Todo mundo que chega aqui é assim. Fala que vai mudar, que vai comprar ideia por mim, chega na hora H, os caras começam a criticar, a imprensa, a torcida, boto no meu. Ele, não, confia em mim, vamos ficar. E foi dito e feito. Ele acabava as entrevistas, a imprensa em geral sempre dava alguém melhor em campo, e o Muricy na entrevista era para mim, o melhor campo foi o Clayton. O melhor campo foi o Clayton, por isso, por aquilo. É o cara que marca para o fulano jogar, é o cara que corre, você não vê, é o cara pro time. E foi um ano muito bom. Né? Eu acabei em 2013, a gente, por um gol a gente não classificou o Libertadores, né? Foi campeão gaúcho em cima do Grêmio, no Olímpico. Acabou o ano, eu tinha 3 propostas, uma do Atlético Mineiro, uma do Santos, uma do São Paulo. Fiz um brasileiro muito bom, eu fiquei entre os 5 melhores volantes daquela competição, né? Acabei pro Santos depois. Então foi muito legal, o Muricy me ajudou muito nessa volta, e eu saí do Inter com uma outra imagem perante a imprensa, perante a torcida, porque o Muricy conseguiu comprar essa briga e mostrar para as pessoas a importância do Clayton dentro daquele Inter, né? Por que ninguém enxerga o volante, rapaz? A gente estava conversando em outra oportunidade da questão do Jailson no Grêmio, né? Que é um cara que está jogando demais, e tu acha que é difícil o pessoal enxergar o quanto joga um volante? Por que essa briga com querer enxergar aquilo que está acontecendo em campo? Porque para a torcida, para a imprensa, é mais fácil o jogador que dá o passe pro gol, o jogador que faz o gol, né? E eu falo isso porque eu acompanho muito futebol hoje, né? Todo mundo sabe, o treinador, e eu sou fissurado no que eu faço, eu adoro ver jogo, adoro analisar. E o que o Jailson está jogando no Grêmio é impressionante. Eu não vejo a imprensa falar, eu não vejo a torcida falar do Jailson. E ele, se o Arthur, se o Michael, né, que é jogando antes, o Arthur voltou agora, vem jogando bem, no próprio Luan, né, jogadores que são acima da média, eles estão fazendo tudo isso porque o Jailson está dando essa contenção para eles, está marcando para eles, está dando essa condição de eles poderem atacar com liberdade. Clayton, voltando então a essa história do Santos, você chega no Santos como volante, né? Normalmente a gente fala o volantão, aquele do clássico, 5, né? Sim, eu cheguei para ser o 5, porque o Renato até hoje no Santos era o volante que saía mais. Eu cheguei para marcar, tanto que o meio de campo era o Renato, eu, Diego e Elano, né? Então eu seria o 5. Por essa condição de o Diego estar fora e o Leão já querendo colocar no contexto, eu acabei estreando no Santos com a camisa 10. E como é que foi para ti estrear com a 10? Porque tu chega para ser o 5 marcador e o Leão, como é que foi essa conversa com o Leão? O Leão chegava para dizer assim, Clayton, tu vai ser o 10, tu vai ser o cara que vai criar. Como é que foi essa conversa? Na verdade, eu nem fui o cara que criar, foi mais a camisa, né? Porque eu trabalhei com o Leão em 99 no Internacional, e como eu falei, em 2003 fiz um brasileiro muito bom e tinha a proposta do Atlético Mineiro, a proposta do São Paulo, e o Leão me ligou pessoalmente, não, Clayton, vai vir pra cá, eu te ajudei, preciso de ti aqui e tal. Eu joguei com a 10, mas joguei como volante. Ele adiantou um pouquinho o Renato. Jogou eu, o Paulo Almeida, e o Renato subiu um pouquinho. Só que o Renato continuou com a camisa dele, que era 8. E eu usei a 10 como volante. Então foi o primeiro camisa 10 volante no Santos. Se tu fizer isso aí hoje no Santos, tu apanha. Exato. Qualquer treinador que fizer isso aí toma uma surra. Vai botar o 10 de volante. Como é que... Mas tá lá na história, eu joguei com a 10 do Pelé, isso foi legal pra caramba. Porque a gente foi muito criticado. As coisas pra mim sempre foram muito difíceis, né? A maioria dos jogadores que jogaram comigo, eles falam, Clayton, eu nunca vi um cara com tanta personalidade, porque parecia que quando as coisas estavam ruins, né, quando o time estava mal, ou quando a torcida começava a vaiar, era a hora que tu queria a bola, a hora que tu pedia a bola, né? Então eu sempre lutei, né? Eu falo para todo mundo assim que as pessoas falam, tá preparado,
tu trabalha com a dificuldade, com o desafio. Né? Eu já nasci, né, com um desafio muito grande, por mais que a gente fale que não exista, né? Eu nasci da raça negra, da cor preta. Eu lembro até hoje que eu ia no mercado, né, novo, o dono saía do caixa e me seguia no corredor. Aí depois eu virei jogador, eu chegava no mercado e me abraçava, o mesmo cara. E eu aprendi a conviver com isso, porque eu sempre soube o que eu queria, né, eu sempre soube aonde eu ia chegar e podia chegar, né, com muito esforço, né, muitas dificuldades. Às vezes a gente vai ganhar e não pode se iludir com a vitória, e às vezes a gente vai perder e também não pode achar que está tudo errado. E isso eu consegui ter, eu tenho esse discernimento, e por isso que as coisas na minha vida elas seguiram de uma maneira muito boa profissionalmente. Eu sou respeitador, sou humilde, sou trabalhador, né, por isso que as coisas elas acontecem como vem acontecendo. Você citou um caso da sua infância, né? Um caso de racismo na sua infância. Você passou por algo parecido no futebol? No futebol eu passei muitos casos. A gente fala, né? Até eu sou muito, a gente tem muita intimidade, eu tinha, né? Aquele caso que eu com ele, pô, Glad. Mas a gente já foi muito mais ofendido em vários lugares. Sim. Só que, na casualidade, isso aconteceu porque o time deu aquela entrevista depois do jogo. Ele disse que foi natural, ele trocaria aquilo ali. Teve uma repercussão muito grande, mundial, e tornou aquilo. A gente sofreu racismo, a gente sofre racismo até hoje. Hoje a gente passa na rua, a gente vê que as pessoas, de repente meu irmão, que não é conhecido, ele passa na rua, as pessoas às vezes atravessam a rua. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não tem muito, existe muito racismo, existe. E não vai ser tão simples de mudar, eu acho que vai mudar através da escola, lá no início, quando a criança está aprendendo o que é a vida, né, entender que somos todos iguais, e vai demorar um pouquinho para essas coisas acabarem. A gente vê muito mais na Europa, aí, né, no futebol, né, as coisas acontecem com uma intensidade muito maior, né, em termos de racismo. Qual foi para ti um momento na tua carreira que tu pensou em desistir, que tu olhou e disse assim, não vai dar, eu vou parar por aqui? Mas não teve esse momento, o momento de acabar. Não, de desistir. Chegou num momento assim, tu falou, pai, não aguento mais, vou largar. Não teve, assim, como eu falei, eu sempre, por mais que tinha essas críticas, elas sempre me motivaram, né? Eu sou da época da Coreia, né? O pessoal da Coreia gostava muito de mim, sempre gostou muito de mim, o pessoal da humildade, o povão do Colorado. E eu tive grandes treinadores no internacional, né, joguei no profissional em 98, joguei em 99, todo ano. Joguei no início de 2000, depois joguei em 2002 e 2003. E eu sempre fui titular, e nesses 5 anos de profissional, eu passei uns 10 treinadores. Então, por mais que eu era criticado pela imprensa ou pela torcida, eu sabia do meu potencial. Eu tive uma carreira como atleta que, se falassem para mim lá atrás, né, quando eu tinha 8 anos, quando eu iniciei, eu fui jogar no Flamengo, no Santos, no Botafogo, no Bahia, no Vitória, eu ia dizer que mentira. Não tem como acontecer tudo isso. E eu fiz tudo isso, joguei em todas as equipes, né, fui campeão em todas, fui capitão em quase todas. A minha carreira como atleta, eu tenho a convicção e a consciência que foi muito boa, né, e jogadores que estavam comigo na época, quando eu era criticado aqui, não tiveram, né, a capacidade de chegar numa carreira tão vitoriosa e de grandes clubes como eu tive.